Muito além do podcast. Toda quarta-feira, um podcast novo aqui, subindo nas redes sociais. Eu, pastor César de Souza, e o meu amigo... Ronaldo Amorim. Olha, vai ser um tema hoje bacana, hein? Ixi. A Ingrid mandou um tema sensacional pra gente. Eu acho que a pessoa vai balançar ou no sofá, na cadeira ou onde ela estiver. O tema hoje é inveja. Você já teve inveja de alguém? O invejoso, ele não fala que tem inveja. Você está com inveja agora? O invejoso, ele não fala que tem inveja. E ele fala o que na realidade? Ele fala, não, eu admiro. Eu admiro aquela pessoa. Você sabe que a pessoa está inveja... crescendo na vida, você fala assim, nossa, que bênção aquele carro da pessoa, né? Mas a gente sabe que a pessoa tem inveja, a gente sente. Sente. Vamos iniciar com uma historinha? Tem uma historinha que é muito interessante, que a mulher acordava de manhã, olhava pro marido e falava assim, amor, olha a casa daquela fulana, ela não limpa a casa, olha que cortina suja, que janela suja, olha a casa dela toda bagunçada, não pode ser. Foi assim vários dias. Até que um dia o marido dela acordou mais cedo do que ela, foi e limpou a janela da casa dele. Quando a mulher então acordou, ela foi para a beira da janela e falou assim, amor, vem ver, ela limpou a casa hoje. Olha como tá tudo limpo na casa dela. Olha a sujeira estava na janela. A sujeira estava na própria janela, não é verdade? E ela achava que estava na casa da vizinha, a sujeira, achando que a vizinha era uma preguiçosa. Mas será que inveja existe mesmo? Ah, olha, eu já vi uma moça, chegou para mim e falou assim, pastor, inveja é uma coisa que existe. Existe porque eu provei com a minha própria vida. Ela falou assim, que uma amiga chegou e falou assim, nossa, você tem um sorriso tão bonito. No outro dia ela amanheceu, o dente dela estava mole o dente. Ela sentia o dente balançar. Que energia negativa. Outra contou para mim assim, eu tenho muito exemplo de inveja, muito exemplo. Outra chegou assim, nossa, que sapato bonito. Ah, acabei de comprar. Levantou, o salto quebrou. Na hora que ela levantou. E é engraçado porque, bem assim, alguns podem até achar que isso não exista, mas observa muito bem aquelas pessoas que de repente vão visitar a sua casa. Elas vão visitar quem? Elas vão fazer o que na sua casa? Elas vão como o seu amigo, como a sua amiga, que a gente falava no tema anterior, na quarta-feira, semana passada, não é? Falava sobre amizade, ou elas vão apenas para olhar o que você tem? Já perceberam que às vezes a pessoa entra na sua casa e você olha, senta tudo e ela fica olhando para tudo e nem dialoga com você muitas vezes? É tão estranho isso, não é? Sabe, Ronaldo, quando você adquire um bem, a pessoa que ela torce por você, ela fala assim, poxa, que legal. Ela te abençoa. Que legal, parabéns. Agora o invejoso fala assim, mas esse bebe, hein? Será que você vai conseguir pagar? Aquele carro que você tinha já não estava bom? Você não fez um cálculo só da manutenção dele para trocar o óleo dele? O invejoso, ele sempre vai colocar um problema. A pessoa que ela é sua amiga, que ela te admira, ela vai torcer por você. Esses dias tem até uma moça da igreja que ela comprou um relógio muito bonito, aquele relógio que já liga com o celular, né? Aquele da Apple, todo bonito. Eu olhei para ela e falei assim, olha, eu creio, eu recebo sobre a minha vida, eu creio em nome de Jesus, eu creio. O invejoso não, o invejoso vai chegar ali, eu não tenho coragem de dar um valor desse nesse relógio. Eu não usaria, eu não tenho. Aí ela chegou até brincou, falou assim, pastor, o da minha tia ainda tem opção tal. Eu cheguei no braço da tia, vem cá, tia, em nome de Jesus eu recebo. Porque a gente que sabe admirar a conquista das pessoas, eu estava até falando isso na igreja, a gente tem que aprender a admirar a conquista das pessoas. Lucas 15, a história do filho pródigo, quando o filho pródigo, o filho mais novo, pede a parte da herança e vai embora, indo para a parte final desse reencontro, que o pai passa dias e dias esperando o filho, e essa passagem você já conhece, mas eu quero falar aqui da inveja. Quando o pai recebe o filho, depois de todo o sofrimento, ele chega para o filho mais velho e diz, prepara o melhor banquete, prepara a melhor túnica. O que o filho mais velho diz? Ele gastou todo o seu dinheiro, eu estou aqui com você. A inveja. Você lembra de Caim e Abel? Caim e Abel, a primeira inveja que teve, primeira morte que nós a primeira temos morte na Bíblia foi o Caim matando o Abel por conta de uma inveja.
por conta de uma inveja. Então, a inveja faz até a pessoa matar o outro. Faz a pessoa, não vamos matar, né, fisicamente, mas às vezes espiritualmente. Matar espiritualmente. O José foi invejado pelos irmãos, foi até vendido como escravo. José é uma prova da inveja que você vê notória. Ele contou o sonho dele para os irmãos, pensando, poxa, meus irmãos vão me apoiar, meus irmãos vão me motivar, meus irmãos vão, né, chegar e... Mas os irmãos invejaram, venderam ele como escravo, jogaram no buraco lá, né, venderam ele como escravo. Mas Deus, ele tem um poder tão grande que ele transforma a maldição em bênção. Quando a pessoa nos inveja, Deus já está ali nos guardando, nos protegendo, quando nós somos os filhos dele, e ele tem esse plano na nossa vida. E ele acaba abençoando os próprios irmãos posteriormente, né? Sim. Ele perdoa e abençoa os irmãos. Ele perdoa. Esse que é a chave, essa é a chave, é o perdão. Essa é a chave. Porque o José podia chegar e falar assim, manda prender todos eles. Porque depois eles chegaram lá para José para pedir até alimento, né? Pedir comida. Prende esses homens, façam isso. Não, ele perdoou. Nasceram 2 filhos, o Manassés e o Efraim. Deus me fez esquecer de tudo que eu passei na casa do meu pai e Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. A gente tem que deixar nascer esse perdão. Quando a Bíblia diz que a gente tem que orar por quem nos persegue, orar por aquela pessoa que tem inveja de você. Você sabe quem é invejosa, olho de seca pimenteira. Não é só aquela planta sua que simplesmente murcha quando a pessoa vai embora, ou aquelas dores no seu ombro como se tivesse um fardo tão pesado, um peso, e você fala assim, nossa, hoje eu não estou bem, é como se eu tivesse trabalhado horas e horas. Ore por essas pessoas, coloque essas pessoas no colo de Deus e deixa que esse próprio Deus misericordioso faça a obra acontecer. E é interessante porque o olhar de Deus é um olhar puro para as pessoas. Sim. Nós temos que ter, como filhos de Deus, ou de repente vocês que não participam, porque o nosso propósito com esse, além do podcast, não é? Vai muito mais além, não é apenas falar para as pessoas que estão dentro das igrejas, independente da placa da igreja, mas é para dizer para você, filho humano de Deus. A própria natureza, ela dá essa referência para nós, quando entra uma pessoa que acaba sendo invejosa, ela murcha, ela seca. Então é importante que a gente também tome cuidado como que a nossa vida tem secado, como que a nossa vida tem murchado. De repente eu não consigo dar um passo além do meu trabalho, eu não consigo aquela promoção, mas você conta todos os seus projetos para as pessoas. Olha, César, estou conversando com o gerente para eu ter uma promoção, porque tem uma vaga lá. Ixi, você ainda não conseguiu aquela vaga. Já deu errado. Aí espera um pouco. Você sabe que você estava Seja falando... paciente, espera um pouco. Você sabe que você estava falando aí da planta? Minha mãe ficou uns 20 anos sem querer cuidar de planta. Porque ela tinha um vasinho tão bonito em cima da mesa, uma plantinha, na mesa da cozinha. Uma mulher foi lá e falou assim, nossa, dona Zumira, como que você consegue deixar uma florzinha tão bonita assim dentro de casa? Minha mãe não fazia nada com a florzinha, só colocava aguinha ali. Quando estava, às vezes, almoçando, minha mãe pegava assim, deixa eu colocar um pouquinho da água aqui. E minha mãe colocava água ali. Não tinha nenhum cuidado extremo naquela planta. Ronaldo, sem mentira alguma, no outro dia, tudo murcho. Tudo murcho. Minha mãe desencantou com planta. Você vê que agora que minha mãe tá pegando o amor pelas plantas, tá cuidando, você chega em casa, na casa dela assim, é planta que não acaba mais, porque hoje ela tem uma alegria, porque ela se sentiu tão pesada. Às vezes a pessoa tem inveja de uma televisão que a pessoa compra, ela liga na tomada, pega fogo, queima. Tem muita coisa que acontece com a inveja, e tem gente que não acredita nesse negócio de inveja. Mas agora, como que a gente pode tentar sobressair com relação a isso? Uma das melhores experiências é justamente a oração. A oração, ela tem um poder tão forte na nossa vida, porque nós temos a energia cósmica, a energia boa, a energia que vem de Deus, e nós temos também a energia negativa, que é aquela que vem do maligno. E para separar isso, é importante nós percebermos a maneira que nós estamos recebendo essa energia. Muitas vezes você olha alguém e você abençoa aquela pessoa. É uma energia de Deus, uma força de Deus. E muitas vezes você olha para aquela pessoa e fala, nossa, como eu queria ter aquela camisa bonita, como que eu queria ter aquele tênis. Não é de Deus.
Vamos tomar cuidado com as nossas ações, vamos repensar um pouquinho antes. E ao olhar para alguém, não olhe com o desejo de ter o que aquela pessoa tem. Podemos ter, porque nada é feito exclusivamente, né? Podemos ter várias formas de se ter as coisas, mas agora a maneira é de como nós estamos olhando e desejando aquilo que a pessoa tem. Muitas pessoas gostam de viajar, tiram fotos, postam, e você muitas vezes você não curte, porque você está com vontade de estar no lugar daquela pessoa. Mas parabenize aquela pessoa, Sim. abençoa aquela pessoa, porque naquele momento ela conseguiu. E quanta coisa que ela deve ter feito, deixado de fazer para viver naquele momento único da vida dela. E que você também pode fazer isso. Sabe, Ronaldo, eu dei um exemplo na igreja, uns domingos atrás aí, e eu tava falando assim para as pessoas, que uma vez eu fui visitar minha sogra lá na Paraíba, e eu não falei para ninguém, não postei foto, e a minha sogra tirava uma foto e falava, não posta, que ninguém sabe que eu tô passeando aqui. Que a gente fica com aquele pensamento, né? O que vão falar? O que vão falar? Olha lá, viajando, olha lá, passeando. E teve uma outra vez que eu fui e eu falei assim, não, as pessoas que estão à minha volta são pessoas que me amam, quem quiser invejar, que a pessoa se converta de verdade, né? Vira crente de verdade, se converte, larga essa inveja aí e cresça. Aí eu postei uma foto no avião e eu escrevi assim, eu profetizo sobre a sua vida, porque eu acredito sobre isso, de lançar uma palavra boa sobre a vida da pessoa. Assim como a pessoa lança uma inveja, você lança uma palavra boa. E eu escrevi assim, eu profetizo, logo vai ser você no avião viajando para visitar a sua família. Aí uma senhora, até o nome dela é Ana, vem aqui na nossa igreja, ela escreveu assim, eu creio. Eu creio, ô glória, tomo posse. Eu creio, tomo posse. Tomo posse. Ela não ganhou uma passagem para o Rio de Janeiro, que ela desde pequena não ia no Rio de Janeiro visitar a família, há anos, é uma senhora já, há anos sem ir para o Rio de Janeiro. Aí eu falei para as pessoas, você pode invejar, tipo, olha lá o pastor viajando lá, olha o pastor lá no avião, Olha só o que não ele vou tá nem fazendo, curtir, não vou nem curtir. Ou você pode olhar ali, porque até numa outra foto o cara escreveu assim, o diabo não tira férias. Eu falei assim, mas eu tiro, problema dele, eu tiro férias. Se o diabo não tira, Se problema ele não dele. tira férias, mas se seus fezes estão bem alimentados, com certeza Sim. tem alimento suficiente para lutar contra aquela resistência. Aqui a nossa igreja é uma igreja família. As pessoas aqui, elas ficam felizes. Quando eu chego e conto assim, ó, pessoal, consegui tal coisa. Olha, pessoal, a gente conseguiu tal coisa. Aqui as pessoas vibram com a conquista. Porque a igreja hoje, a gente está lutando não para pregar uma religião, mas para fazer uma igreja nova que ensina as pessoas o amor. A saber aplaudir a vez do outro. Sim. A acreditar que aquela pessoa teve um momento dela ali. Não ficar com essa inveja, com essa bobeira, que nem a irmã escreveu lá, eu creio, eu tomo posse, e ganhou uma passagem para o Rio de Janeiro com hospedagem e tudo. Do mercado, sorteio do mercado, que tem lá milhares de pessoas que a gente passa ali, preenche. Será que eu vou ganhar isso daí? E ela ganhou essa passagem aí. E como é importante, né? A gente aprende desde cedo a disputar com o outro. Lembra da sua infância, quando você ia para a escola e que muitas vezes nas próprias aulas, quem terminar primeiro vai ganhar um kit de lápis caneta. E o último, eu nunca ganhava. Eu nunca ganhava. E é interessante isso, e que às vezes você disputa com você mesmo, não é? Nossa, consegui um 10. Você vai mostrar para a mãe, para o pai, olha mãe, tirei um 10 hoje. Não fez mais do que a sua obrigação. E aí você vai criando aquela expectativa da competição dentro da sua vida, e aquele seu amigo que tira 9, 10, você acaba invejando ele. Não, faça diferente. Faça o seu melhor. Estuda um pouco mais. Faça o seu melhor. De repente ele fica horas e horas de madrugada estudando e você não. E quando ele está estudando, você está fazendo outras coisas. Está curtindo de outras maneiras. Mas então não inveje. Faça. Enquanto você estava dormindo, ele estava fazendo curso de inglês, curso de alemão. E hoje ele conseguiu ir para o exterior. E eu você? costumo dizer para as pessoas, ninguém sabe a hora que você acorda. Não, isso mesmo. A pessoa só vê a foto lá, você no shopping. Vê a foto você passeando, mas não sabe a hora que você acorda, não sabe a hora que você vai dormir, não sabe o quanto você economizou, ou até quantas vezes você dividiu aquela passagem. Você trabalha de segunda a segunda, que tem culto todos os dias. Todos os dias. Eu trabalho de segunda a sexta-feira na escola lecionando, tenho as reuniões à noite, e no sábado e no domingo eu ainda faço casamento. E quando a pessoa olha, sempre elas me perguntam, mas você fica
chega na festa, você come com eles, nossa, você deve casa. Não é? Eu quero ir pra casa. Eu quero abraçar minhas filhas, eu quero abraçar assim. minha esposa, né? Porque eu brinco, quando chega sexta-feira eu falo, ainda é quinta, ou ainda é quarta, porque a semana não termina. Mas vamos acreditar que essa nossa postura ela pode ser refeita, ela pode ser repensada. Sim. Porque o mais importante é nós nunca deixarmos de acreditar e de lutar. Porque o propósito ele vai acontecer. E nós também assim seremos imensamente agraciados pela vontade de Deus. Porque a inveja nada mais é do que uma trave gigantesca que está nos nossos olhos. E não nos permite em nenhum momento vermos a graça e a luz de Deus. Fique feliz com a conquista das pessoas. Um dia vai ser você ali passeando, vai ser você viajando, vai ser você fazendo as coisas. E vai chegar o momento. Vai chegar o seu momento. Eu trabalhava no período da manhã e à noite, morando em Budas Artes, indo para Taboão da Serra, e aí de repente, eu pegava ônibus naquela época, saía de casa às 5h30 da manhã, chegava no shopping Taboão ainda construindo, andava lá pro alto, lá pro Marabá para ir para a escola e voltava à noite. Todo dia, bom dia pessoal, bom dia, tudo bem? Pra mulher da limpeza, pra mulher da cozinha, pessoal da cantina. Era um período de quanto tempo? Pra quem não conhece aqui os bairros, é um período de quanto tempo esses bairros De que você distância falou? praticamente, eu acho que eu gastava uns 40 minutos, uns 20 minutos de ônibus, 20 minutos andando, e não tinha ônibus para esse trecho. E eu lembro que uma professora recém-formada, ela chegou pra mim e falou assim, eu não gosto desse bom dia seu, eu acho ele muito forçado. E eu falava assim, mas por que forçado? A pessoa não pode estar feliz constantemente da maneira que você fica. E eu falei pra ela assim, eu trabalho de manhã, vou pra casa, limpo casa, vou passar roupa, vou lavar roupa, vou iniciar a janta pra minha esposa quando chegar também do trabalho jantar e pego um outro ônibus pra ir trabalhar à noite ainda na mesma escola. Se eu não criar essa expectativa de vida, esse amor próprio por mim, eu não aguento. E ela falou dessa maneira tão negativamente, César, É inveja, que inveja. 2 semanas depois ela entrou numa depressão profunda. Ela ficou de quase 4 meses afastada com depressão. Olha aí. Caramba. E eu inteiro. Não podia estar torcendo, né? E eu inteiro. E eu poderia dar receita pra ela. E eu dei a receita pra ela. E se ela tivesse no mesmo propósito que eu, talvez ela não teria passado por isso. Hoje nós entendemos muito bem o que é uma depressão. Hoje nós compreendemos que é uma doença muito séria. Mas ao invés da gente acusar o outro, ou falarmos julgamentos precipitadamente para o outro, por que não caminhar ao lado do outro? Torcer pelo outro. Torcer Não pelo é? outro. Gente, é isso aí. Muito além do podcast. Muito além do podcast. Hoje o tema foi a inveja. Manda o tema pra gente conversar aqui na próxima quarta-feira, tá bom? Manda o tema aí pra gente que vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Muito obrigado pelo Conversar com carinho, vocês. por compartilhar, por assistir. Por todas as curtidas, por todos os comentários. É isso aí. Tchau! Um abraço!